E aí, pessoal, sou Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então, a gente vem falando, né, um pouco sobre o Aristóteles, sobre as contribuições e o pensamento do Aristóteles, né? Então a gente falou sobre os tipos de conhecimento, né? Falamos também sobre ali, né, a biografia, né, que foi o Aristóteles, como é que ele viveu e tudo mais. Então a gente vai dando continuidade à nossa discussão sobre esses aspectos fundamentais do pensamento de Aristóteles, né, e como é que a gente pode perceber esse pensamento ainda hoje, tá? Então, muito importante fazer a leitura do capítulo, faça a leitura do capítulo completo, anote as questões ali, né, aquilo que é mais importante, você vai grifando, né, seja no livro ou vai fazendo no caderno, também dá certo. Faço as anotações aqui da aula, muitas vezes eu trago coisas na aula que não tá lá no livro e que ajuda bastante na hora de resolver os TDs, tá? E, claro, né, como sempre, não deixe as dúvidas para depois. Mandem lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes e a gente vai dialogando e vai dar certo, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre o conhecimento científico, né, sobre a importância desse conhecimento científico e como é que o Aristóteles ele contribui para isso, tá? Então, vejam só, a importância do conhecimento científico, né? Claro que hoje a gente vê que o mundo que nós conhecemos, né, muito do que nós vivemos, o nosso modo de vida hoje, ele é muito influenciado pelo conhecimento científico. E aí, como é que isso acontece, a gente vai discutir. Então, vejam só, pessoal. Para Aristóteles, né, elemento fundamental da filosofia, e aí eu vou dizer assim, da ciência, né? Por que eu vou dizer da ciência, mas no sentido filosófico, tá? Porque lá na época do Aristóteles, lá no século IV a.C., não existia ciência como nós entendemos, né? Então, hoje, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de um conjunto de conhecimentos sistematizados, que obedece a um método, aí a gente tem as ciências, né? Física, biologia, química, história, tá? Essas ciências aí são as ciências que nós entendemos hoje. Lá na época da Aristóteles não existia, vamos dizer assim, essa divisão, né? Assim, biologia, matemática, não existia essa ideia. Tudo era filosofia. Né? Então, quando eu falo aqui de ciência, eu estou falando muito da perspectiva mais filosófica. Então, para o Aristóteles, né, a filosofia, né, para que ela pudesse conhecer o mundo, vamos dizer assim, né, ela precisava partir da investigação, né, e da demonstração da causa dos fenômenos. Porque na concepção do Aristóteles, conhecer um fenômeno necessariamente quer dizer conhecer as suas causas, né? Então, entender um fenômeno não era possível de outra forma, na concepção do Aristóteles, que não fosse o conhecimento das suas causas. Então, para entender algo era preciso entender por quê, né? Ou como, quais eram as causas daquele fenômeno. Né? Então, e aí a pergunta é, o que são as causas? Né? As causas, para o Aristóteles, né, são basicamente as razões por meio das quais as coisas se dão de uma forma e não de outra. Então, por exemplo, se a gente pensa um determinado fenômeno natural, sei lá, chuva, por exemplo. Né? Então, a chuva ela ocorre de uma forma, de uma determinada forma. Né? Nós conhecemos como é que a chuva ocorre. Né? Então, ela ocorre de uma determinada forma. Então, para o Aristóteles, as causas era entender por que a chuva ocorre do jeito que ocorre e não de outra forma. Então, esse era o princípio básico da investigação filosófica, né, que foi, na verdade, que é ainda, né, um dos elementos fundamentais do conhecimento científico. Né? Para a gente poder entender como algo funciona, é fundamental que se entenda por que ele ocorre de uma determinada forma e não de outra. Né? Por que ele obedece a determinadas causas e não a outras. Então, essa ideia do Aristóteles ela é fundamental, inclusive para o próprio desenvolvimento da filosofia aristotélica, que é a teoria das causas. Né? A gente vai falar mais para frente. Né? Então, na concepção do Aristóteles, as causas determinam os efeitos, né, e os resultados. Então, quer dizer, o fenômeno ele é o resultado de determinadas causas. Então, eu só posso entender aquele fenômeno se eu estudar, se eu entender que causas são essas.
por que aquele fenômeno ocorre daquele jeito, né? E isso foi, né, claro, base do pensamento de Aristóteles. Ao longo do tempo vai sendo desenvolvido até chegar ao que nós entendemos hoje como ciência, né? Então, olha só, para o Aristóteles, a ciência dele, né, a ciência aristotélica, basicamente ela se resumia ao conhecimento das causas dos fenômenos ou da existência de um ser. Afinal de contas, só era possível entender esses fenômenos por meio dessas causas, né? É só a gente pensar assim, sei lá, você sente sei lá, você está doente de alguma coisa, problema no estômago, você toma um determinado remédio. Aqui você tem várias questões que envolveriam, vários fenômenos aqui que envolveriam, né, uma investigação muito profunda acerca das causas. Então, primeiro, né, se você está sentindo um determinado desconforto, quais são as causas desse desconforto, né? O que causa ele, né? Por que ele ocorre, né? O que faz ele ocorrer? E aí você vai investigar, né, muitas coisas possíveis. É algo que você comeu, alguma coisa que você, sei lá, sentiu ali, alguma coisa desse tipo. Problema de saúde, né? Sei lá, no sangue, ou a coisa estava estragada, ou é uma bactéria que tinha ali. N possibilidades de causas. E aí você, sei lá, você toma um remédio e ficou bom, né? Aqui novamente você vai ter mais uma série de possibilidades de causas a serem investigadas, né? Afinal de contas, por que você ficou bom, né? O que causou esse bem-estar agora, em oposição ao mal-estar que existia, né? O que faz o remédio te fazer ficar bem, né? Como funciona, né? O que é esse remédio? Que substâncias existem ali e qual é a relação dela com aquela doença, por exemplo. Então, quer dizer, quando a gente pensa, né, se a gente pensar o mundo, a gente observar dentro da perspectiva aristotélica, a gente vai ver que entender as coisas também está muito ligado a entender suas causas, né? E conhecer o mundo seria, então, fundamentalmente entender as causas dos fenômenos, né? Então, para o Aristóteles, a ciência deveria se basear nisso, né? E aí, como eu falei, então, esse pensamento, essa ideia foi base para o desenvolvimento do que nós conhecemos como ciência hoje, né? Claro que não exatamente, não é estritamente assim a ciência, claro, né? Existem uma série de nuances aí diferentes, mas de maneira geral, né, colaborou bastante, né? Quando você vai pensar a ciência busca entender as causas dos fenômenos, por que eles ocorrem, como eles ocorrem, entender, né, por que não ocorrem de outras formas. Hoje, quando a gente pensa, né, a importância do Aristóteles para o desenvolvimento dessa ciência, e quando a gente pensa a importância dessa ciência no nosso mundo hoje, aí a gente vai ver que há uma presença muito intensa, né? Tanto do pensamento do Aristóteles como da própria ciência como um todo, né? O mundo que nós vivemos hoje, ele é cercado de conhecimento científico, né? Literalmente, onde você olhar, você vai ver conhecimento científico aplicado, né? Porque tem isso também, né? Existem conhecimentos científicos que são meramente intelectuais, né? No sentido de dar a conhecer, de entender o funcionamento e assim poder desenvolver um pensamento mais elaborado. E existem os conhecimentos aplicados. A luz que está me iluminando agora para que vocês possam me ver, fruto do conhecimento científico. Os equipamentos que eu estou utilizando aqui agora, computador, celular, a internet que me conecta a vocês, ela é um resultado desse conhecimento científico aplicado, né? O ferro aqui da cadeira, a forma como essa camisa ela foi elaborada, ela foi feita, tudo isso é produto de uma série de conhecimentos científicos que permitem, né, que a gente viva no mundo que conhecemos, que fazem com que o mundo que nós conhecemos seja da forma que seja, né? Então, quer dizer, isso faz parte justamente dessa ideia, né, de entender as causas. Então, por que o mundo que nós conhecemos é do jeito que é? Uma das causas, com sem dúvida, é o desenvolvimento desse conhecimento científico que a gente conhece. Então, quando a gente pensa na presença da ciência
hoje. Aí a gente pode preparar uma lista muito grande, né, infindável aí, de áreas no qual a gente pode perceber, né, a influência e a importância desse conhecimento científico. Os meios de comunicação, telefone, internet, sei lá, jornais, televisão, enfim, né? Tecnologia dos mais variados, sei lá, máquinas, carros, né, automóveis, que já relacionando em relação ao transporte, automóveis, aviões, foguete, satélite, tudo isso está ligado a uma série de conhecimentos científicos. Acessibilidades das mais diversas, né? Sei lá, saúde, né? Quando a gente pensa em vacina, remédio, equipamento hospitalar, procedimentos cirúrgicos, tudo isso produto de conhecimento científico, né? Então, quer dizer que nós não temos nenhuma relação com a ciência é uma coisa altamente absurda na nossa realidade, né? Nós hoje percebemos, né, a importância do conhecimento científico, né, vendo ele como elemento fundamental para o desenvolvimento social e tecnológico de uma determinada sociedade, né? Então, quer dizer, hoje, né, a produção do conhecimento científico ela é base do desenvolvimento social de uma nação, de um país, né? Justamente porque o mundo em que nós vivemos ele está atrelado a esse avanço tecnológico, a esse avanço científico constantemente. É exemplo, né? É só a gente observar, por exemplo, hoje em relação, sei lá, à vacina aí do Covid, né? Que a gente tá todo mundo esperando, né? Então, todo mundo correndo, né? Vários países se unindo para poder elaborar uma vacina, e uns tentando ganhar frente, outros tentando. Então, isso também é um elemento, né? De como esse conhecimento científico ele é presente na nossa sociedade. O método científico, pessoal, hoje, né? Dentro do que nós conhecemos, né? Dentro do que nós, seres humanos, produzimos, hoje, sem dúvida, o conhecimento científico é a forma mais segura de conhecimento que nós possuímos, né? Que nós conhecemos. Então, não que ele seja absoluto, né, e definitivo, né, de forma como uma verdade inquestionável, mas que dentro dos moldes daquilo que nós conhecemos até hoje é o que tem se provado mais confiável, né, no sentido de que possibilita a demonstração, possibilita o questionamento, possibilita a reflexão e a reprodução, né, sem dúvida, né, a partir dos experimentos, das evidências e tudo mais. Então, quando eu falei na aula passada, quando a gente estava falando sobre como o conhecimento científico ele é complexo, né, até que ele seja aceito, né, como um conhecimento válido, ele passa por muitas etapas, né, justamente para tentar extrair desse conhecimento aquilo que é mais sólido, mais confiável, mais fundamentado, para que não se produzam conhecimentos errôneos ou conhecimentos equivocados. Claro que, novamente, a ciência ela é um produto humano, né? Então está suscetível a erros, né? Existem erros dos mais diversos em qualquer área, né? Mas o método científico, o objetivo dele é reduzir o máximo possível a essa margem de erro, né? Essa suscetibilidade que a gente tem ao erro, né? Então, quer dizer, o conhecimento científico, demonstrado da forma que ele é hoje, é uma das formas mais seguras de conhecimento, sem dúvida, né? Não é à toa que muitas pessoas, boa parte da humanidade joga muitas esperanças na ciência quando você tem, por exemplo, agora, sei lá, a Covid, né? O problema do coronavírus. Então, a esperança é a vacina, né? Então, quer dizer, novamente, porque há todo um método que vai garantir que a vacina ela seja segura e eficiente, né? Não apenas um achismo, né? Eu acho que essa substância aqui vai dar certo. Não é assim que a coisa funciona, né? Tem que demonstrar, testar. Se der errado, cancela, começa de novo e assim vai, né? E não é só uma pessoa dizer que esse aqui deu certo e pronto. Não é não, tem que passar por uma série de análises, outros especialistas das mais diversas áreas que vão sendo, que vão observando como a coisa funciona até determinar que um conhecimento ele é verdadeiro. Então, para a gente ter eu vou usar o exemplo da vacina, né? Para que uma vacina ela seja aprovada e passe a ser produzida e distribuída, ela passa por um longo processo, né, de testagem em pequena quantidade, primeiro em organismos
mais simples, aí vai evoluindo, se for aprovada, dá certo, aí vai para um estágio avançado, aí começa a ser testado em seres humanos. Se não apresentou reações, ou aí, claro que sempre apresenta, né? Então tem que ser determinado uma margem ali de segurança, até que ponto é seguro aquela substância. Aí, se for seguro, ela avança para ser numa uma escala maior, para ver como é que funciona. Se deu tudo certo, aí sim ela passa a ser distribuída. Então, quer dizer, você vai ter um longo processo. Não é simplesmente fez lá, achou legal, legal, deu certo. E pronto, não é isso. Né? Você tem um processo muito lento, por isso que demora tanto, né? Para que um remédio, uma vacina, alguma coisa seja produzida e distribuída, né? Porque requer muitos testes, muitas análises, muitas amostras para que eles possam ser considerados seguros. Então eu coloquei aqui algumas imagens, né, trazendo aí esse aspecto fundamental da importância desse conhecimento científico, né, que busca entender inicialmente as causas das coisas, né, dos fenômenos e tudo mais, e que contribui de forma fundamental para o nosso cotidiano. Então só aqui você tem aqui várias formas, né? Avião, né? Os meios de transporte são elementos. Hoje, quando a gente tem transportes altamente rápidos, né? A gente consegue cruzar o mundo em questão de horas, né? Ou dias de avião. Quando a gente consegue viajar uma cidade inteira em questão de minutos nos trens bala lá no Japão, por exemplo, é um exemplo de como a tecnologia, e essa tecnologia que é reflexo de um avanço científico, ela está presente no nosso mundo, né? A gente consegue se comunicar com o outro lado do planeta em questões de segundos, né? Por meio da internet. Algo acontece, sei lá na Indonésia agora, e daqui a 2 minutos o Brasil inteiro, ou provavelmente a América toda, já está sabendo. Isso é uma revolução científica extremamente profunda. A vacina, né, que eu falei para vocês, então os remédios, os medicamentos, procedimentos médicos, cirúrgicos e tudo mais, são produtos de conhecimento científico. O procedimento médico ele só pode ser aprovado depois de muito teste, muita demonstração para que ele possa ser considerado seguro e eficaz, né? Como eu gosto de dizer, a ciência ela não pode ser baseada no eu acho, né? No famoso achismo, né? Tem que ser demonstrado, né? Provado, experimentado, para que ele possa ter uma solidez que garanta a sua confiabilidade. Tecnologia, né? Tablet, internet. Hoje a gente tem internet em todo canto, na hora. Né? Basicamente, o mundo hoje em dia se conecta 24 horas por meio da internet nos mais diversos tipos de plataformas, né? Computador, tablet, celular, por aí vai, né? Então, quer dizer, reflexo desse conhecimento científico, né? Importância. E aí, claro, né? Conhecimento aí do próprio, não apenas dos fenômenos terrestres, né? Hoje em dia você vai ter aí satélites, né? Que possibilitam, por exemplo, a internet, o GPS, né? Que você usa aí. O GPS é fundamental, né? Hoje em dia. A observação dos astros, né? O estudo do Sol, dos planetas, até mesmo a possibilidade de conhecer, né, outras galáxias, outros sistemas distantes do nosso, né, por meio dos telescópios e tudo mais, que tem permitido um avanço gradativo, né, de conhecimentos acerca não mais apenas do nosso planeta, mas do próprio universo que nos cerca. Então tudo isso, né, é só você imaginar, né, que o Aristóteles começa com um pensamento simples, né, mas que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos e se transforma no que nós conhecemos hoje como ciência. Claro que a ciência ela não é definitiva, como eu já falei, né? Ela não é eterna e absoluta. A gente sabe que daqui para frente a ciência provavelmente ainda vai mudar muito, ainda tem muita coisa que vai ser revista e que vai ser descoberta, mas dentro das nossas condições é o que nós temos de mais sólido, pelo menos por enquanto, né? Então, pessoal, é isso. Então, demonstrando aqui um pouco do que o Aristóteles pensou e como é que isso pode ser percebido na nossa realidade, né? Qual é a contribuição que o Aristóteles traz para isso. E na próxima aula a gente vai falar mais sobre a teoria das causas do Aristóteles, né? Então, não deixem de fazer a leitura, não deixem de fazer anotações e também não deixem de enviar as dúvidas lá no Google Class para eu responder, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.